Às vezes sentimos uma dor que parece que jamais irá passar. Aquela lembrança que insiste em voltar. Como se alguém tivesse deixado uma ferida aberta no seu coração, e por mais que o tempo passe, ela continua latejando. Talvez você conheça essa sensação. Talvez esteja vivendo isso agora. Alguém te decepcionou, te traiu, te feriu. E desde então, o seu coração carrega uma mistura de raiva, tristeza e uma pergunta que te persegue. Como é que eu vou conseguir perdoar e seguir em frente? Se essa pergunta já passou pela sua mente, ou se hoje ela é quase um grito silencioso dentro de você, então fica comigo até o fim desse vídeo. Hoje eu quero te levar para um lugar de leveza. Não porque tudo vai se resolver num estalar de dedos, mas porque existe um caminho. E esse caminho se chama graça de Deus. Perdoar não é algo natural. O natural mesmo seria querer revidar. Querer que a outra pessoa sinta o que a gente sentiu. Ou, no mínimo, que ela reconheça o erro. Que venha pedir perdão. Que se arrependa. Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa segue a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto você ficou preso naquele momento. Preso no porquê. Preso no e se. Preso no que não foi resolvido. E é aí que o perdão se torna mais do que uma atitude. Ele se torna um caminho de libertação pessoal. E antes que você pense que isso é fácil ou automático, deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Deus não espera que você finja que não doeu. Ele não ignora a sua dor. Pelo contrário, Ele se importa com cada lágrima. No Salmo capítulo 56, versículo 8 diz assim: Tu tens anotado cada uma das minhas aflições. Recolhestes as minhas lágrimas num jarro. Elas estão escritas no teu livro. Ou seja, Deus vê, Deus sabe, Deus cuida. Mas Ele também te convida a se libertar da mágoa. Não por causa do outro, mas por você. Porque guardar mágoa nos prejudica. E quando a gente entende isso, começa a ver o perdão por outro ângulo. Como um passo de fé, rumo à paz. Jesus nos ensinou isso de forma muito clara. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22, Pedro pergunta a ele: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes. E Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não estava estabelecendo um número exato. Ele estava ensinando um estilo de vida. Mas vamos ser sinceros, isso soa quase impossível, não é? Por isso, a gente precisa entender que o perdão que Deus nos chama a viver não vem da nossa força. Ele vem de Deus. É um dom, um fruto do Espírito Santo dentro de nós. Como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o Espírito produz em nós amor, paciência, bondade e, sim, perdão. Mas e quando a dor é profunda? Quando a ferida foi causada por alguém tão próximo, alguém em quem você confiava? Sejamos honestos. Perdoar dói. É um processo. E ninguém precisa se culpar por não conseguir perdoar de imediato. O importante é dar o primeiro passo. E o primeiro passo é entregar a dor para Deus. Fale com Ele. Com sinceridade. Diga: Senhor, eu não consigo perdoar com as minhas forças. Mas eu quero. Me ajude. Essa oração humilde abre espaço para o agir de Deus. E Ele começa a trabalhar no seu interior. Ele te dá força para se libertar deste sofrimento. Coragem para seguir. Graça para reconstruir. É isso que o perdão faz. Ele não muda o passado, mas ele nos liberta para viver o presente com mais leveza. A Bíblia também nos traz um exemplo poderoso: José, o filho de Jacó. Se alguém tinha motivo para guardar rancor, era ele. Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, injustamente acusado, preso. Mas anos depois, quando ele teve a oportunidade de se vingar, sabe o que fez? Ele chorou, abraçou os irmãos e disse: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram me fazer o mal, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje a vida de muitos fosse salva. José entendeu algo profundo. Deus transforma até a dor em propósito. E quando a gente entrega nossa dor a Ele,
Mesmo aquilo que parecia o fim, se torna começo. Mas então, como começar a perdoar? A resposta pode te surpreender. Não comece pela decisão de perdoar. Comece pela oração. Não espere sentir vontade. Ore mesmo com o coração endurecido, pedindo a Deus que Ele te ajude a perdoar e superar tudo o que você está passando. E isso já é um passo. Depois, peça a Deus para enxergar aquela pessoa como Ele enxerga. Você vai se surpreender com o que pode acontecer. Porque às vezes, o que falta não é força, é perspectiva. Porque perdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdão é decidir que a dor que alguém causou em você não vai mais te controlar. E essa decisão, por mais difícil que pareça, é o que Deus quer usar para libertar o seu coração. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 a 32, a palavra diz: abandonem toda amargura, todo ódio e raiva. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus quer te dar essa clareza hoje. Se você chegou até aqui, talvez seu coração esteja pesado. Mas eu quero te convidar, como um amigo, a tentar dar um passo. Hoje, agora, converse com Deus e diga: Senhor, o que me fizeram doeu, mas eu não quero mais carregar isso sozinho. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a seguir. E creia, Ele ouve. Ele entende. Ele age. Porque o perdão que Deus propõe não é humano. É divino. Mas é possível. Coloque isso em prática aos poucos. Amanhã, quem sabe, consiga orar por essa pessoa. E aos poucos, sua alma vai respirar de novo. Não se pressione. Perdoar não é esquecer, é deixar de ser prisioneiro. E quando você der esse passo, mesmo que pequeno, vai perceber: com Deus, sempre existe um caminho de cura. Vamos fazer um momento de oração neste dia. Senhor amado, Tu conheces o peso que o perdão pode ter em nossos corações. Às vezes, a dor causada por palavras, gestos ou perdas parece tão profunda que perdoar parece impossível. Mas hoje, diante de Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a esquecer toda a mágoa. Pai, ensina-nos a olhar para o exemplo de Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ajuda-nos a compreender que o perdão não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu, mas escolher libertar nossos corações do rancor e da amargura. Que cada pessoa que ora agora sinta a Tua presença curando feridas, trazendo paz e mostrando que, com a Tua ajuda, é possível seguir em frente. Que o perdão seja a chave para uma vida nova, cheia de esperança e leveza. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, o perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você se torna depois da dor. Deus te abençoe. E que o amor dele continue te guiando, dia após dia.